Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo das Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos começar a falar acerca de algumas mulheres da Bíblia, descritas, cuja vida está descrita no Novo Testamento. Então espero que gostem do vídeo e lembrem-se de gostarem do vídeo, partilhem o vídeo, cliquem em gosto e acompanhem o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar acerca de Isabel. Isabel, a mulher humilde. Isabel, que nós falamos aqui, é a mãe de João Batista e a sua história está descrita, ou parte da sua história está descrita no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Aqui, ao ler acerca da vida de Isabel, a pouca informação que está descrita no capítulo 1 de Lucas, eu fiz um breve sumário de 10 traços que aparecem descritos acerca de Isabel neste excerto. Então vamos começar olhando pela primeira característica ou o primeiro traço de Isabel. A primeira informação que nós temos é logo no versículo 5 de Lucas capítulo 1 e diz o seguinte: a mulher de Zacarias chamava-se Isabel e era da família sacerdotal de Arão. Então, Isabel, ela não era uma mulher qualquer, ela era uma mulher que vinha da linhagem do primeiro sacerdote ordenado por Deus na história do povo de Israel, que naquela altura era algo muito importante, ainda que fosse referente a uma mulher que era bastante desvalorizada naquela época, naquela sociedade, naquele contexto. Mas a origem de Isabel era uma origem sacerdotal. O segundo ponto que nós encontramos aqui acerca da vida de Isabel vem logo de seguida no versículo 6, que diz o seguinte: tanto o marido como a esposa levavam uma vida justa perante Deus, cumprindo inteiramente os mandamentos e preceitos do Senhor. Então podemos ver aqui que, segundo o relato de Lucas, baseado nos acontecimentos e nos factos daquela altura, vemos que tanto Isabel quanto o seu esposo eram fiéis ao Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor, eles vinham de famílias de linhagem sacerdotal e eram conhecedores da palavra do Senhor, eram tementes a Deus e eram fiéis ao Senhor. O ponto 3 que nós vemos aqui dentro dos traços de Isabel, e este é o primeiro ponto negativo ou que causava dor a Isabel, era o facto de ela ser uma mulher estéril. O versículo 7 vai-nos dizer que mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e nessa altura já os dois eram bastante idosos. Então, ser estéril nesta altura era algo, para uma mulher, era um motivo de grande vergonha, era um motivo de desprezo por parte de outras mulheres, por parte de outras pessoas na sociedade. E este era então um grande peso que Isabel carregava sobre a sua vida. Era um opróbrio muito grande sobre a vida de Isabel. Seguindo para o versículo 24 de Lucas, nós vemos mais duas características, dois traços de Isabel. O número 4, a humildade, e o número 5, o temor a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. Então nós vemos aqui a humildade de Isabel. Talvez se fosse uma de nós, passado tanto tempo, porque a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 7, que o casal já era bastante idoso. Talvez se fosse eu, se fosse você, ao ter a notícia de que tinha ficado grávida depois de tantos anos, depois de tanta vergonha, tanta humilhação passada, talvez nós pudéssemos sair porta fora dizendo: olha, eu estou grávida, o Senhor fez um milagre na minha vida. Mas Isabel não. A palavra de Deus diz que ela soube que estava grávida e durante vários meses ficou oculta na sua casa. E aqui nós vemos também que esta humildade está diretamente ligada com o temor que Isabel tinha do Senhor, porque ela sabia, porque a mensagem que o anjo Gabriel trouxe para o seu esposo Zacarias tinha sido que ela iria dar à luz e de que iriam ter um filho. Então ela sentiu com certeza um grande temor do Senhor e ela, por opção, decidiu então ficar em casa, oculta dos olhares, escondida, talvez a meditar naquela situação maravilhosa que lhe estava a acontecer, mas sem nunca perder a humildade e sem nunca tirar o foco do Senhor, da vontade do Senhor sobre a sua vida.
Vamos então para o ponto número 6, o traço número 6. Isabel passava vergonha ou sentia vergonha pela sua condição física, pela sua limitação física. O versículo 25 de Lucas, capítulo 1, diz assim: Deus foi bom para mim, dizia ela para consigo. Agora já não tenho de que me envergonhar diante de ninguém. Então subentendemos aqui que se Isabel faz esta declaração de agradecimento, de gratidão ao Senhor, é porque ela já se tinha sentido envergonhada diante das pessoas pelo facto de não poder ter filhos. E então nós vemos aqui que isto também era um peso que Isabel carregava sobre si, o peso da vergonha, o facto de ela ser mulher, ser esposa e não poder dar filhos ao seu esposo. Então isto era algo que ela carregava consigo, algo muito pesado que ela carregava consigo. E talvez até muitas de nós carreguemos algum tipo de peso deste género, algo que a sociedade considera que é uma vergonha, algo que a sociedade considera que é uma limitação da nossa parte. Mas aqui nós vemos o Senhor, aquele que conhece todos os corações, o coração de cada um de nós, a conceder esta vontade ao coração tanto do pai quanto da mãe e a tirar de cima desta mulher humilde, temente a Deus, todo o opróbrio que estava sobre ela até aquela altura. E aqui vamos para o ponto 7, que está no versículo 41. Isabel tinha sensibilidade ao Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer: Quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Isabel, ela tinha esta sensibilidade ao mover, ao toque do Espírito Santo, porque ela foi cheia da presença de Deus ali naquele momento. Avançando então para o traço número 8 desta mulher. Nós podemos subentender através daquilo que está escrito na Bíblia, que Isabel era uma mulher empática. Ou seja, dos versículos 42 até ao 45, nós vemos como esta mulher se regozijou ao tomar conhecimento do milagre na vida da sua prima Maria. E disse em voz alta: Abençoada és tu mais do que todas as mulheres, e abençoado é o filho que de ti há de nascer. Que grande honra para mim ser visitada pela mãe do meu Senhor. Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro de mim saltou de alegria. Feliz daquela que acreditou, porque nela se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Então aqui nós vemos que Isabel, ela regozijou-se ao saber daquilo que tinha acontecido a Maria, ao ter entendimento através do Espírito Santo daquilo que iria ser da vida de Maria e daquele bebê que estava a ser gerado no ventre de Maria. Então Isabel regozijou-se, ela alegrou-se com quem estava alegre. Amém? É muito interessante nós vermos que mesmo Isabel, sendo uma mulher com certeza com mágoas, com dores, com traumas, situações difíceis passadas na sua vida, que ela ainda assim, ela mantinha esta vontade de ser empática com os outros, de sentir as dores dos outros e também se regozijar com a alegria dos outros, como ela fez com a sua prima Maria. Mais à frente, no versículo 56, vemos a nona característica de Isabel que podemos encontrar aqui: hospitalidade. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então nós vemos que Isabel, ela recebeu a sua parente ali na sua casa. Ela ficou com ela durante 3 meses. Imaginem o que seria nós hoje termos alguém na nossa casa, alojado na nossa casa, durante 3 meses. O que não causaria de diferença na nossa rotina, em relação a tudo. A comida, a organização, a gestão do horário, tudo. Mas Isabel, ela recebeu Maria, ficou na sua casa durante todo este tempo. Então vemos que no caráter de Maria, ela era muito hospitaleira, algo que o Senhor sempre nos diz para sermos. E finalmente, o 10º traço aqui, extremamente importante também, como todos os outros. Isabel, ela tinha convicção nos assuntos de Deus. Nos versículos 57 até ao 61, podemos ler o seguinte:
Quando acabou o tempo, Isabel teve um menino. Os vizinhos e os parentes foram dar-lhe os parabéns com muita alegria, por verem que Deus tinha mostrado tão grande misericórdia com ela. Quando o menino tinha 8 dias, foram circuncidá-lo e queriam pôr-lhe o nome de Zacarias como pai. Mas a mãe disse: de maneira nenhuma, ele vai chamar-se João. Responderam-lhe: mas não há ninguém na tua família com esse nome? Então, Isabel, ela aqui, como se costuma dizer, ela bateu o pé. E quando alguém tentou decidir o nome do seu filho por ela, porque o seu esposo ainda estava mudo naquele momento, ela disse: não, o nosso filho vai se chamar João. Mas e porquê? Será que foi por teimosia? Será que foi porque era o seu nome favorito? Não. Foi porque Deus falou com Zacarias e o anjo, enviado por Deus, falou com Zacarias e disse: o vosso filho vai chamar-se João. Então nós vemos aqui Isabel a defender então aquilo que era a vontade do Senhor para as suas vidas. E ela não abriu mão daquilo que Deus tinha dito que iria acontecer na sua vida. E quando alguém de fora, que não tinha a visão do Espírito Santo, que não tinha a visão de Deus, como ela e o seu esposo tinham, tentou opinar de alguma forma, tentou fazer uma sugestão, Isabel disse: não, eu sei aquilo que Deus disse para nós fazermos e é assim que nós vamos fazer. E ela disse então: não, o nosso filho vai se chamar João. Mesmo além das críticas que as pessoas à sua volta faziam, porque alguém lhe disse: mas não há ninguém na tua família com esse nome, certo? Mas também não havia ninguém na família que fosse ter a missão que João, o Batista, conhecido depois, iria ter. Então Isabel, ela manteve-se convicta naquilo que eram as suas crenças e na palavra que Deus tinha dado à sua vida e à vida do seu esposo. Amém? Então, estes são alguns dos traços, eu reuni aqui 10 traços desta mulher, Isabel, que nós podemos encontrar e que servem de exemplo para nós, mulheres, hoje também. Então, nós vamos rever estes 10 traços. Então, o primeiro, Isabel tinha uma origem sacerdotal. Então, ela tinha conhecimento da palavra, ela estava por dentro daquilo que era a adoração a Deus, talvez. Ela vinha de uma linhagem ligada ao serviço ao Senhor. O segundo traço, Isabel era fiel a Deus. O terceiro, uma das partes negativas na sua vida, Isabel era uma mulher estéril. O quarto ponto, Isabel era uma mulher humilde. Quinto, Isabel era temente ao Senhor. Traço número 6. Isabel sentia vergonha pela sua condição física. Ponto número 7. Isabel era sensível ao agir do Espírito Santo. Número 8. Isabel era uma mulher empática, que se importava com os outros e que se alegrava quando os outros se alegravam e se entristecia quando os outros se entristeciam. Traço número 9. A hospitalidade. E número 10. Isabel tinha convicção nos assuntos de Deus. Amém? Então temos aqui alguns traços para pensar acerca desta mulher, também para pensar acerca da nossa vida, também à luz destes pontos aqui que podemos observar na vida de Isabel. Então, se é a primeira vez que está a assistir a um vídeo acerca das mulheres da Bíblia, convido a assistir aos outros vídeos que já foram gravados acerca das mulheres da Bíblia, que estão na nossa playlist aqui no canal. Se gostou deste vídeo, se achou interessante, então clique em gosto, partilhe o vídeo com quem acha que vá gostar de ver o vídeo. Se ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva para que possa receber todas as notificações de tudo aquilo que é feito aqui no nosso canal, seja através dos estudos bíblicos, das mulheres da Bíblia, as pregações, os cultos online, para que possa receber as notificações e estar a par de tudo aquilo que nós vamos fazendo por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez àqueles que estiveram aí desse lado a assistir ao nosso vídeo e não perca o próximo vídeo também. E que Deus abençoe a sua vida.